Eu aqui de volta. Dessa vez para dar continuidade a um assunto que nós iniciamos com o vídeo Pensamento Sistêmico e Terapia Sistêmica. Por que eu estou voltando nesse tema? Porque a palavra sistêmica, sistemas, ela está sendo muito utilizada por diversas áreas. E isso às vezes gera uma confusão quando a gente faz alguma associação com o campo da psicologia. Então, eu acho que nunca é demais a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Então, vou pedir aí, curtam o canal, se inscrevam, tá bom? Quando a gente fala de pensamento sistêmico, a gente está falando onde tudo começa, que é uma forma de processar, né, uma informação, pensar. Então, quando a gente fala do pensamento sistêmico, a gente está falando de uma base que vem da teoria geral dos sistemas, da primeira e segunda cibernética, da teoria da comunicação, que enxerga como um sistema pode funcionar. No caso da primeira e segunda cibernética, a gente está falando de um sistema, né, de uma forma computacional. A comunicação, a teoria da comunicação, como as informações elas são repassadas. Então, o próprio sistema do organismo vivo, como é que a gente funciona, os nossos sistemas, como é que a gente faz para ficar em equilíbrio, como é que o nosso sistema, o nosso organismo sistemicamente funciona e se mantém em equilíbrio. Então, tudo isso vem do quê? De um pensar sistêmico. E aí as diversas áreas do conhecimento elas vão se apropriando dessa forma de pensar para construir o quê? As suas teorias, as suas hipóteses, enfim, a sua forma também de pensar e realizar, de fazer suas intervenções, de desenvolver suas teorias. Dentro do campo da psicologia, a gente vai ter o quê? A abordagem sistêmica, abordagem psicológica sistêmica, uma abordagem reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, que tem diversos teóricos. Mais ou menos na década de 50, a gente começa lá com Bowen sendo pioneiro da abordagem sistêmica. Então a gente tem Bowen, a gente tem Minuchin, a gente tem o Andolfi, a gente tem o Nagy com as lealdades invisíveis, enfim, a gente tem uma série de teóricos ali. Inclusive o Bowen sendo o criador de uma das poderosas ferramentas da abordagem sistêmica, que é o genograma. Então aqui a gente está falando de uma abordagem que é processual. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é utilizada num processo psicoterápico, dentro do campo da psicologia, feita por psicólogos, aqui. Depois a gente tem todo um trabalho desenvolvido por um teólogo, por um pedagogo, filósofo, por um psicólogo, por um homem que foi estudar a Gestalt, a psicanálise, que é o Bert Hellinger, que ele criou um método próprio, que foi as constelações familiares sistêmicas, onde ele também tem uma base teórica que faz toda a análise de todos os dados que são coletados. Então, quando ele vai analisar toda a movimentação que a ferramenta que ele criou traz, ele também tem um embasamento para esse olhar. Que embasamento é esse? É quando ele fala das 3 leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio, a lei da ordem / hierarquia, ou hierarquia, né? Quando a gente está falando da ordem do pertencimento, ou as forças, né, desse sistema, a gente está falando daquele sujeito que o que vai dar equilíbrio, o que vai dar força para esse sistema, é quando essas 3 leis, elas estão em funcionamento. Então, se eu tenho um sistema que os seus componentes, né, os seus sujeitos, os seus membros, eles não estão se sentindo pertencendo, que eu tenho alguém excluído, esse sistema vai estar em desequilíbrio. Se, por exemplo, essa ordem, né, hierárquica, ou seja, dos avós, dos pais, do filho mais velho para o filho mais novo, se isso está invertido, eu também vou estar em desequilíbrio. Então, o Bert Hellinger também desenvolveu toda uma teoria, todo um embasamento para que ele pudesse avaliar esta ferramenta, porque a constelação, todo aquele movimento é uma ferramenta que hoje está sendo muito utilizada por diversas áreas, inclusive pelo direito sistêmico. O que é o direito sistêmico? É o direito que trabalha com mediação de conflitos e que utiliza todo esse pensamento sistêmico e que está se apropriando de algumas ferramentas para ajudar na sua prática. E uma delas é a ferramenta desenvolvida pelo Bert Hellinger, que são as constelações familiares. Então, eu não sei se deu para a gente ter uma ideia desse universo, né, do que cabe, o que está em cada lugar. Então, a gente tem, de um lado,
Bert Helling, com a sua, muitas pessoas falam da abordagem de Bert Helling, da abordagem sistêmica. Do que a gente está falando? A gente está falando de uma abordagem que foi desenvolvida por um psicólogo, por um pedagogo, por um filósofo, mas que não tem o reconhecimento do campo da psicologia, portanto, não é um processo psicoterápico, mas que tem toda essa teoria desenvolvida, que tem um método e que tem o seu espaço, que tem o seu lugar e que tem a sua validação aqui. A gente tem do outro lado a psicologia, a abordagem psicológica sistêmica, que tem aqui também a sua validação, que faz o seu processo psicoterápico, que é desenvolvido só por psicólogos. Aqui a gente tem vários profissionais, ou seja, o trabalho de Bert Helling começa também com os estudos dele, porque ele foi estudar a psicanálise, a Gestalt, enfim, mas vai além da psicologia. Hoje as constelações elas são utilizadas, como eu já falei, no direito, no campo escolar, ou seja, ela foi para diversos contextos, então ela foi além do campo da psicologia. Portanto, vários profissionais de diversas áreas fazem formação e se tornam consteladores. Quando a gente fala da abordagem psicológica sistêmica, a gente está falando só do psicólogo que vai trabalhar com psicoterapia. Aqui é algo pontual, o sujeito que vai ser constelado, ele chega com uma determinada demanda, do aqui ou agora, ele vai ser constelado em função daquela demanda. Por quê? Porque essa ferramenta trabalha com solução de conflitos, solução de problemas. Tanto é que está sendo utilizada no direito, justamente para fazer essa mediação. O Bert Helling já é falecido, mas a sua esposa está nativa, trabalhando ainda muito em prol, né, do desenvolvimento, enfim, da teoria, do desenvolvimento das práticas. Então, quando eu coloco todos esses pontos, eu estou dizendo que não tem nem melhor nem pior, existe cada coisa no seu lugar. E é importante que nós tenhamos essa clareza do que é cada coisa, porque existia uma preocupação por parte do Bert Hellinger, como existe também por parte da psicologia, como existe por parte do direito e como existe por parte de todos os outros saberes, de que todo mundo, né, todo profissional que estiver aprendendo uma nova ferramenta e que tiver essa vontade de fato fazer a diferença na vida das pessoas, que ele possa ir com muita ética para que ele possa utilizar essas ferramentas da melhor maneira possível. Porque são ferramentas que, se não forem bem utilizadas com responsabilidade, podem comprometer muito a vida das pessoas. Então, seja constelações, seja genograma, seja mediação de conflitos, utilizando as constelações, seja o que for, que a gente possa fazer isso com muita responsabilidade, com muito estudo, com muito aprofundamento e com muito cuidado e respeito ao outro. Um beijo enorme. Até o próximo. E quem quiser saber um pouco mais sobre o genograma, é só ver aqui embaixo o link, tá bom? Beijo!